Estão bem? Tudo tranquilo com vocês? Espero que estejam todos em paz. Cadê? Aqui. Melhor estraga. Ou Que maravilha. melhor melhora, pior estraga. Ah, bom. Isso que é assim que é bom. Assim que é bom. Tem um Fernando a mais na sala que a gente não conhece, hein? Tem. Tá aqui. Monitoramento. Aquilo que ele falou semana passada. Exatamente. Tá vendo? O povo que ligou e foi dormir, você acorda, gente. Que acorde já, porque já viu, hein? Pessoal, é isso aí. É bom sempre ficar sob a estrutura de vigilância, senão a gente perde a ordem social, né? E aí, então, a semana passada a gente falou do Congresso Nacional. Vigilância demais é outra coisa, professor. Olha só, mas estou dando agora, no terceiro ano Foucault, dei hoje aula de vigilância e disciplina. Então, hoje eu já estou afiado nessa parte. Bom, tá bom. Hoje a gente vai então para a nossa querida Câmara dos Deputados Federais. Hoje a gente tem esse desafio aí de lidar com nossos deputados federais, mas é uma questão interessante, uma questão bem simples, que a gente pode facilmente aqui nos habilitar. Bom, pessoal, em outras palavras, hoje a gente vai lidar, então, ainda naquela estrutura que a gente está falando, para o cenário federal, né? A Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados Federais, a gente vai estabelecer alguns paradigmas aqui para a gente tentar entender como que ela funciona, qual que é as suas estruturas. Ela vai estar logo no começo da Constituição, ali no artigo 12, 14, já as suas formas. Então, hoje a gente aqui vai ver alguns detalhamentos e também as suas competências exclusivas, né? A gente já chegou a falar lá naquela primeira aula, a Câmara dos Deputados, pessoal, ela é aquela ideia de representação do povo, né? Deputados federais, eles são os representantes do povo. Eles vão ser eleitos a cada 4 anos, né? Isso daí vocês sabem também, por estrutura proporcional. Um detalhe importante aqui é aquela ideia da proporcionalidade, né? Então, cada estado terá um número proporcional de deputados, segundo a sua população, né? A sua população de estado-membro. Só que lembrando que o Estado nunca pode ter menos que 8 deputados e também não deverá ter mais de 70 deputados, né? Então, o número mínimo são 8 e o número máximo são 70 deputados, né? E um detalhe interessante para a gente olhar aqui também é a ideia de que não há limite de reeleição, né? O deputado ele pode ser reeleito, reconduzido sem limitação para sua recondução. Esse é um detalhe interessante para a gente observar aqui também, uma vez que esse sujeito, esse deputado, ele pode se reeleger aí. Nosso atual presidente da República, por exemplo, tem uma carreira de décadas na Câmara dos Deputados, né? Uma carreira repleta também de vários projetos importantes, por exemplo. Não sei dar nenhum exemplo, na verdade, porque não teve esses exemplos. Mas ainda assim, os deputados, a gente tem vários históricos, a gente tem deputados profissionais, né, no Brasil, né, Renan Calheiros, o Sarney, vários deputados aí que fizeram sua história aí em muitos e muitos anos de... Ou seja, isso é interessante. E por que isso? Porque o deputado federal é representação direta. Se aquele sujeito representa uma parcela da população, ele não deve ser impedido de sua representação. Essa é a lógica democrática para a recondução de deputados,
né? O deputado ele pode ser reconduzido porque a sua ideia é a representação popular. Aquele sujeito, enquanto ele representa uma faixa específica da sociedade, ele pode ser reconduzido por aqueles que assim o desejarem, né? Certo? Eu tenho para mim que essas aulas que a gente está tendo agora são bem mais fáceis, são bem mais tranquilas do que princípios, né? São aulas muito mais objetivas, né? Então, eu acho que está bem mais facilitado para vocês essas questões, assim. O detalhe importante, vocês vão encontrar isso lá no artigo 14, parágrafo 3º, né? Diferentemente ali, que a gente já comentou em outro movimento, os deputados, eles podem ser brasileiros. Aliás, eles devem ser brasileiros, né? Mas eles são natos ou naturalizados. Significa dizer que não vai haver aquela distinção que a gente já falou em outro movimento sobre a necessidade de brasileiro nato, né? Que a gente até comentou da polêmica, né? Uma vez que o brasileiro naturalizado ele não tem hierarquia nenhuma sobre o brasileiro nato. Mas a Constituição ela deixa claro, né, que o deputado ele pode ser nato naturalizado, e lembrando, como já comentamos, que a exigência de ser brasileiro nato ela fica apenas para ocupar a cadeira da presidência da casa, né? Isso está lá no artigo 12, parágrafo 3º, inciso 2. Mas para ser representante do povo, você pode ser simplesmente brasileiro, sem distinção de natureza, né? Sem distinção de natureza. Aqui também há necessidade de lembrar que o deputado ele deve ser maior de 21 anos, ou seja, sim, o Kim Kataguiri pode ser deputado, né, porque ele, apesar de parecer ter 16 anos, ele tem já mais de 21 anos, né? Então você tem essa possibilidade aí de maior de 21 anos. Eu discordo completamente disso, né? Totalmente, porque eu acho que a maior parte da população é homem, né? E o patriarcado naturalizou o homem como um instrumento imbecilizado, infantilizado, né? Então, normalmente, com 21 anos você é um retardado, você é um idiota que só fala besteira. Normalmente, isso não é exceção. Por exemplo, os meninos do sexo masculino dessa sala aqui, com menos de 21 anos, não fazem parte dessa proporção, né? Pelo contrário. Mas há uma certa tendência, e principalmente na geração 80, 90, 2000, a ter essa infantilização do sexo masculino, né? Então imagina a tristeza que é colocar uma criança que não deveria ser criança, né, que não lava as próprias cuecas, que deixa a mãe lavar a louça e trazer o Toddy gelado para ele no meio da tarde, ser deputado federal, né? Vocês entenderam, aí muitos de vocês estão pensando agora que daqui a pouco sua mãe vai trazer um todinho para você, né? Eu sei. É triste, gente, é muito triste da parte de vocês isso, viu? É bom começar, né? Experimenta lavar a louça depois do almoço hoje, não mata não, tá? Né? Você tá aí progressista, cheio de problematizar o machismo, mas deixa sua mãe lavando suas roupas no final do dia, né? Eu sei, conheço esse tipo. Mas beleza. Mas aí... O Leonardo assistia Bob Esponja. Mas daí, né, Leonardo, a gente tem que ver, porque é um direito de todo cidadão poder se distrair com questões infantis. Os seriados infantis, né, normalmente são os mais legais, né? É muito mais legal você assistir Bob Esponja do que assistir outros, do que assistir A Fazenda, por exemplo, né? Isso é óbvio. Mas o Arthur achou meio ofensivo. Mas beleza. Mas enfim. Professor, Pois não, mas... quem sabe vai mudar a Constituição de novo? Vai, né? Isso aí. Nada melhor do que o nosso conterrâneo aqui para pedir uma nova constituinte, né? Tem umas coisas que eu realmente... É duro, eu falo para vocês. Cada dia é mais difícil ser professor de constitucional nesse país. A gente tem que fazer umas coisas que a gente não sabe como explicar. Não tem muita explicação, né? Vamos propor aí a nova constituinte do Brasil. Eu queria saber o que eles querem mudar na Constituição brasileira, né? Mas, enfim, que não pode ser mudado por emenda constitucional, por exemplo.
É tirar direitos Segundo fundamentais. ele, acabar com os privilégios. Os Agora, eu privilégios. não sei de quem para quem, né? Exatamente. Eu gosto dessa ideia de privilégio, né? O cara que fala de privilégio não sabe que ele está falando de Emmanuel Sier, por exemplo. Vai ler o Terceiro Estado do Emmanuel Sier para saber o que é privilégio. Mas é muita exigência minha também pedir para alguém ler alguma coisa, né? É igual eu pedir para o menino de 21 anos para lavar a louça da mãe depois do almoço, né? Mas, enfim. Pois é, eu me pergunto isso também, mano. Mas, enfim. Então, a gente tem aí a maioridade de 21 anos, isso é interessante, né? Também do ponto de vista, porque não se aceita só a maioridade civil, né? Você necessita de uma maioridade específica, na maioridade de 21 anos, para você poder representar alguém na estrutura democrática, né? Lembrando que a gente já comentou, por exemplo, para presidente da República, a faixa é muito maior, né? Que é 35 anos, né? A presidência da República, a faixa é 35 anos. Foi ministro da Saúde do Temer. Não, a gente tem uma estrutura política importante aqui, né? Nossos políticos maringaenses sempre estão aí na crista da onda. Mas aqui a gente tem esse limite de idade, e lembrando, claro, isso daqui é óbvio, né? É a ideia do pleno exercício dos direitos políticos. Você pensa Professor, pois não. só fazer um parênteses, agora eu lembrei. Na época que o Ricardo Barros foi prefeito aqui, foi eleito prefeito aqui, você não estava aqui ainda. Aliás, você devia ser criança. O que foi falado na época, teve gente que votou nele porque ele era bonito. Nossa, mas Márcio, a gente tem que entender. Mas foi o cúmulo do às absurdo, vezes a porque era estética é assim, importante, né? nenhuma pesquisa aparecia o nome dele em qualquer coisa, com alguma possibilidade. E, de repente, saiu o resultado. Hoje não tem nem essa possibilidade. Então, pior, Rô. E saiu, mas isso correu solto pela cidade. É um absurdo mesmo, Costa, é um absurdo. Foi isso, na época foi falado isso. Não, eu votei nele porque ele era bonitinho e aquele outro candidato... pelo amor, mas né? o Collor foi eleito por quê, Márcia? Sinceramente. Porque era bonitinho também. Também, exatamente. Mas Minha mãe votou em ambos por serem bonitos. Mas é lógico. A gente tem que pensar, às vezes, Márcia, que ruim por ruim é melhor colocar uma figura estética para a gente poder, pelo menos, olhar e não sentir raiva, né? Porque, às vezes, se é desagradável do ponto de vista estético, né? Às vezes incomoda mais. A nossa sociedade disciplinar. Bonito e ordinário? Mas é verdade, basicamente isso, né? A gente vai desprezar que a gente vive numa sociedade de pressão estética, então isso tem que ser representado na política. Então eu concordo, na verdade, Márcio. Se a gente vive numa sociedade de pressão estética, onde todo mundo é obrigado, o que eu vejo aqui, a gente está em quarentena, mas o pessoal está no CrossFit. Eu vejo nos stories aqui, né? Era o lugar mais perigoso da quarentena é a academia, mas todo mundo está lá. Ou seja, se a gente vive sob esse aspecto hoje do ácido hialurônico, para você fazer seu preenchimento, né, para você fazer sua harmonização facial, o que mais representa a sociedade politicamente é um deputado bonito. Né? Então isso, de fato, sou totalmente a favor, representa muito bem na sociedade a gente escolher deputados e políticos pela sua beleza estética, que é o que a gente dá maior valor, né? A Jéssica falou que o Bolsonaro nem bonito é, ele parece aquela moça da Fazenda, né? Estou impressionado com como ele parece, eu esqueci o nome dela. É que ele só tem a outra parte, só o ordinário, faltou. Verdade, Matheus, você viu minha enquete no Twitter, né? Eu não coloquei o crossfiteiro, ela faltou, infelizmente no Twitter, na enquete a gente só tem 4 opções. Bom, a ideia do plano de exercício de direitos políticos é aquilo, se você votou, você fala, não precisa votar no Brasil, porque é só justificar e daí você paga a multa lá de R$2,50. Não, mas daí se você quiser ser deputado, você não pode ser. Né? Você tem que estar em pleno exercício de direitos políticos. E lembrando também que isso implica claramente na ideia da lei da ficha limpa também, né?
Da ideia da... A lei da ficha limpa, ela tem uma condição, pessoal, que é muito polêmica. Do ponto de vista teórico, tá? Não estou falando do ponto de vista moral e nem nada disso. Do ponto de vista teórico, do ponto de vista democrático, como democracia, ela é muito polêmica. Por que polêmica? Vamos supor assim, como que chama aquele cara mesmo que foi solto, daí veio aqui para Maringá e pegou o avião? Esqueci o nome dele, aquele do tráfico lá. Não lembro o nome dele, mas... O chefe do tráfico é É. Não lembro. É André do Rap. André do Rap, não é André do Rap? Acho que é Isso. Acho que é isso. Isso aí, ó, André do Rap. Vamos supor que o André do Rap se candidate, né? Eu vou dar o exemplo do André do Rap, porque ele já tem outras condenações, tá? Apesar eu não estou entrando no mérito dessa que ele não tem condenação definitiva, mas tem outras. Vamos supor que ele queira se candidatar, né? Hoje ele não teria pleno exercício dos direitos políticos, porque ele não tem a ficha limpa, né? Mas e se ele representar alguém? E se ele representar uma camada expressiva da população? E se o Fernandinho Beiramar representar uma camada específica da população? E agora a gente vai entrando em outras áreas. E se o Eduardo Cunha representar uma camada específica da população? Mas ele é criminoso, mas ele é... Gente, vocês têm que lembrar, né, que, por exemplo, eu que sou de São Paulo, a gente ouvia muito a frase lá sobre o Maluf, né? O Maluf rouba, mas faz. Era muito falado lá. E ai de você, e vocês, eu acho que, não sei se vocês têm essa dimensão aqui, pelo menos lá em São Paulo a gente tinha muito, vai criticar um Maluf para um malufista. Você pensa que bolsonarista, que petista, que é complicado de conversar, você nunca conversou com um malufista. O malufista defende o Maluf até o fim. E ai de você se quiser tirar a candidatura possível do Maluf. Veja só o que eu estou falando. Estou falando que a gente está falando de uma pessoa que tem potencial e atos de corrupção criminal, mas existem uma classe de pessoas muito expressiva que querem que ele os represente. E aí? Vocês entendem qual que é a lógica desse problema democrático? Beleza, a gente tá falando aqui, está tentando fazer uma luta contra a corrupção, etc., né? Mas existe esse ponto de vista democrático, sim. O crime, a falta criminal como paradigma de limitação do exercício dos direitos políticos, ela pode, do ponto de vista teórico, implicar numa falta de expressividade democrática. A pergunta é sempre aquilo que... Porque, no final das contas, é aquilo que a gente conversou no passado. Eu não posso ser contra uma classe política. Eu posso ser contra, mas eu não posso tentar impedi-la, porque ela representa uma faixa de pessoas. Aqui entraria na mesma lógica, né? A ideia é essa. E se existem pessoas representadas, em tese, a sua representação, você deve ser representado por aquele que você entenda que faça o serviço da sua manifestação do poder público. Se você impede alguém de ser representado, você impede... olha só que loucura. E olha como é forte essa expressão. Se eu impeço que alguém seja representante, em tese, pelo menos, tá? Mas é grave isso, eu impeço que a pessoa participe do poder político, do que o cidadão, como poder emanado do povo, participe do poder político. Pesado, né? Leonardo está falando aqui que o brasileiro está acostumado com pouco. Faz o mínimo, todos ficam iludidos. Leonardo, o brasileiro tá acostumado com muito. Você não entra no Twitter, não. É tanta exigência que eu não consigo entender, bicho. Mas eu entendo o que você está falando, né? Às vezes parece que quando você tem um cara que tem mais proporção ali na política, parece que ele está sendo quase como um salvador, um santo, né? A gente vê muito isso. Eu vi uma entrevista do Dino, do Maranhão, recentemente, porque ele estava sendo colocado meio como baluarte, né? Com um cara que aumentou o salário dos professores, que fez toda uma estrutura lá no Maranhão.
E ele disse, né, que é muito prejudicial essa imagem que se tenta fazer dele, né, por isso, porque na verdade ele não é um messias, né, ele não é um salvador, ele é um político fazendo coisas que a gente não está acostumado a ver políticos fazendo, né. E daí a discussão dele, claro que ele vai ter essa discussão, porque ele não é um político de natureza, né, ele é um juiz, etc. Ele fala, tentar colocar ele num paradigma de inefável, de santo político, faz ele, no primeiro erro dele, ele cair do cavalo muito mais severamente do que se pode imaginar, né? Eu achei interessante essa fala, né? Porque, Hein, de fato... professor? Diga. E para ratificar o que eu falei, eu vejo amigos meus vendendo voto por R$ 10, professor. Deixa de exercer a cidadania por causa de R$ 10. Olha só o absurdo, como que tá as coisas. R$ 10 é pouco mesmo. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é verdade. Mas tem muito isso. Nossa, isso é histórico, né? Quantas vezes aí você sempre vai ter aquela história daquele político que o bairro é dele, porque ele incentivou para construir casas lá e vai continuar sempre ganhando. É complicado, mas a gente também tem que pensar isso, meu caro, do ponto de vista também, isso eu acho que é muito fácil. A gente pensa muito em estrutura de caráter, né? E eu tento me recusar, pelo menos não sei se é uma questão minha de tentar ficar sendo negacionista quanto a isso, me recusar a acreditar que a população em geral é mau caráter, né? Na verdade, eu tendo a culpabilizar isso muito mais em movimentos de desigualdade, de comparação econômica, né? Eu sempre tento pensar aquela coisa, eu sei que parece um pouco incômodo pensar dessa forma, né? Mas o que é uma ostentação de determinadas coisas, né? A gente fala, porque fulano roubou o iPhone do outro. Mas é uma exposição total num consumismo, a gente vive sob o consumismo, e a gente tenta, e a outras pessoas são impedidas disso, e a gente acha absurdo que as pessoas se comportem fora da linha estrutural, né? Então a gente tem uma desigualdade, e o problema para mim não é só a desigualdade, mas a sociedade de consumo, a sociedade que tenta implicar o consumo como método de hierarquização. Daí para a política eleitoral é um prato cheio, né? Porque daí você tem facilidade de compra de voto, etc. Qualquer agrado que você faz para a pessoa, parece que você está fazendo alguma coisa por ela. Essa que é a impressão que eu tenho do cara que vende voto. É como se o político estivesse cuidando dela, porque parece que ela está totalmente desabrigada, de um ponto de vista institucional, né? Não sei se eu estou equivocado quanto a isso, mas esse sentimento que eu tenho. Essa pessoa é tão marginalizada que qualquer ato é quase um ato materno, né? Sabe aquela ideia Getúlio Varguiana do Estado patriarcal, né? O Estado concessor. Isso é muito fácil a gente fazer numa estrutura social que desabriga as pessoas, né? Então qualquer ato maternal faz a pessoa se sentir acolhida por um político. Isso me parece meio psiquiátrico, né? Mas é aquela coisa, né? Não sei qual que é o ponto real dessa minha observação. Sim, lembrando, domicílio eleitoral. Você só pode ser candidato no seu domicílio eleitoral. Mas eu lembro que o Brizola foi... Nossa, você lembra que o Brizola você já está um pouco mais velho, né? Não é o normal aqui nessa turma. Né? Grande Brizola, nossa, diga-se de passagem, né? Mas o Brizola, eu lembro que ele foi governador do Rio Grande do Sul e foi governador do Rio. É só mudar o domicílio eleitoral, cara. Simples. Você não transfere seu título. Eu, por exemplo, não posso ser deputado do Paraná porque não transferi meu título para cá até hoje. Né? Preciso fazê-lo o mais rápido possível. Mas, enfim, eu posso ser deputado por São Paulo. Né? Mas a sua circunscrição vai ser no seu domicílio eleitoral. E filiação partidária. Essa aqui eu sei que eu vou entrar em um assunto dele. Escrevi errado aqui. Estou em outro computador aqui. Eu não sei usar esse aqui. Filiação partidária. Eu sei que muitos de vossas excelências vão discordar de mim nesse momento, porque eu sei que existe um movimento sobre
sobre liberdade política no sentido de não necessitar de partidos, né? O nosso presidente da República é um dos partidários disso, né? Inclusive, atualmente, ele não tem partido, para quem confiou no PSL, nem o presidente está mais nele. Mas eu não consigo observar dessa forma, meus caros. Para mim, eu sei que partido político é um negócio complicado, eu sei que partido político é um negócio que gera debate, eu sei que partido político é um negócio esquisito, que no Brasil tem muito. Concordo, não discordo, não. Mas, para meu entendimento, a estrutura partidária e pluripartidária é elemento sine qua non da democracia. O que eu quero dizer com isso é que a democracia, ela pressupõe, né, pelo menos nessa visão mais teórica democrática que eu estou apresentando, como vocês sabem, essa minha posição é a posição de um democrata radical, né? Por isso que eu quero mesmo ouvir as discordâncias de Vossas Excelências. Mas a ideia é que o pluripartidarismo, ele é uma condição de controle de estatutos democráticos, né? Geralmente, quando eu ouço as formulações de aqui não tem partido, minha bandeira é o Brasil, né? Meu partido é o Brasil, eu não sou partidário de nada, me dá a impressão de uma certa manipulação política, né? Sobre, principalmente, a ideia de um desencantamento político, né? Uma vez que a simples manifestação política já tem uma estruturação partidária. A ideia partidária nada mais é do que a exposição, né, a publicidade, a publicização de suas intenções políticas. A ideia de partido é justamente uma ideia óbvia na democracia que não tem ninguém em cima do muro. Que todo mundo tem suas ideias partidárias, você é partidário de algo, você defende posições. E a estrutura do partido político, ela tem essa finalidade, publicizar e deixar claro quais são as intenções de determinado candidato, determinada pessoa na estrutura política, sobre suas visões de Estado. Me parece muito perigoso a defesa da candidatura independente, porque desobriga a pessoa a se responsabilizar por um ponto de vista. Ou seja, me parece nos deixar muito mais carentes de explicação sobre qual será o comportamento daquele sujeito, principalmente porque, ao se filiar a um partido, ele está sob determinados pressupostos, né? O cara que troca muito de partido, que sai muito do partido, para mim é um político muito perigoso, né? Imagina só, o cara que ainda está no PSL, o PSL está desmoralizado. O cara que ainda está no PSL, ele acredita nas perspectivas do partido. O cara que está no PT, o PT claramente teve uma queda de popularidade gigantesca, né? E que ele está lá, ele ainda acredita nos limites partidários, ou pelo menos ele está dizendo para você, eu sou desse partido, né? Ele não está se escondendo atrás de uma pseudo neutralidade política que politicamente não existe. Neutralidade política nada mais é do que uma posição que tem suas estruturas só ali latentes, né, omitidas. Então, eu acho extremamente necessário, do ponto de vista teórico, constitucional, dentro de uma democracia, que haja, sim, essa realidade sobre necessidade de inclusão partidária. Isso, para mim, é uma das formas de transparência, né? Eu tenho que contar, principalmente, por exemplo, eu elejo determinado político daquele partido, eu quero que ele permaneça naquele partido, porque ele vai ter uma certa pressão partidária, sim, isso é importante, para que ele não saia decidindo de acordo com o seu bel prazer, e sim a respeito de uma representação específica. Por isso que eu acho importante, eu acho uma certa irresponsabilidade a gente dizer que a gente não vota pelo partido. O partido é extremamente importante que ele seja conhecido, porque ali a gente vai ter limitações de atuação. Tanto que, por exemplo, você vê
quando vem, por exemplo, você pega um partido, vou dar um exemplo radical, né? Você pega o PT votando a favor de um projeto do PSL, do Bolsonaro, que não está mais do PSL, que em tese faria oposição. Isso gera um estranhamento social. É lógico que gera um estranhamento social, porque a gente espera determinado comportamento representativo daquela estrutura política. Se o partido decide fazer uma coisa que aparentemente vá contra a estrutura de representação, vai caber ao partido se justificar. Então, para uma boa fórmula de representação e controle da representatividade, me parece que o partido é extremamente necessário, né? A partidarização é uma forma de controle de representação. Agora, não sei se vocês concordam com essa minha fala, né? Eu gostaria de ouvi-los. Eu vou repetir. Eu gostaria de ouvi-los. Professor, concordo parcialmente com você, mas eu acho que com como que eu posso dizer? Com essa diversidade de partidos que a gente tem hoje, se perdeu um pouco a essência de algumas coisas. Porque uma coisa que eu converso bastante é o seguinte, você pega, como você falou, o PT é um partido que perdeu bastante simpatizantes, digamos assim. Mas a ideologia deles é a mesma, desde sempre. Tanto é que, se você pegar os filiados do partido, poucos são aqueles que mudam, saem do PT para ir para qualquer outro partido, certo? Agora, tem uns partidos aqui dentro do país que eu não sei para que eles existem. Eles existem para nada, é simplesmente sigla diferente do outro para ele continuar tendo alguma coisa. Pelo menos é essa a impressão que eu tenho. Posso estar errada, mas a gente vê a criação de siglas que você diz assim, não diz nada com nada. Porque se você voltar lá atrás, na época do tal do MDB e Arena, sim, foi lá, amor. Então, eu acho que tinha, assim, as coisas um pouco mais definidas. Isso é isso, aquilo é aquilo. E pronto. Ou alguns anos atrás, onde a gente tinha um PMDB forte, um PSDB forte, um PT relativamente forte. E hoje as coisas viraram alguma coisa que você não consegue entender mais o que é o que. Então, vira que as pessoas votam na pessoa, não tem mais uma questão da ideologia daquele partido, porque o partido ele defendia uma ideia, hoje não tem defesa de ideia. Não sei, pelo menos eu estou vendo, eu tenho visto isso. Esse ponto que Posso você levanta, estar enxergando... Mas esse ponto que você levanta é importantíssimo, porque essa é uma crítica que deve ser levada em consideração e é extremamente válida sobre essa perspectiva. Será que a estrutura partidária hoje ela representa isso que eu acabei de falar? Eu costumo dar o exemplo do PMB. O PMB é o Partido da Mulher Brasileira, né? O Partido da Mulher Brasileira elegeu mais deputados homens do que deputados mulheres na última eleição, né? Eu gosto muito do PMB, do Partido da Mulher Brasileira, porque eles colocam como sua ideologia o centrismo e o antifeminismo. É maravilhoso para o Partido da Mulher Brasileira. Mas, ainda assim, ele elegeu mais homens do que mulheres. Então, me parece meio confusa essa estrutura, a gente confiar nessas estruturas de fato. Esse problema brasileiro, ele acabou ocorrendo, né, justamente pela facilidade de você criar partidos, da facilidade política de se eleger a partir de criação de novos partidos, de soluções, você citou muito bem. O exemplo do PT é um bom exemplo de fato, né? Sociologicamente, em ciência política, o PT é um partido muito bom a ser estudado sobre o ponto de vista. Você falou aí que poucos saíram, e de fato, os que saíram ainda são levados como meio que covardes, né? Que saíram por medo da estrutura.
E esses partidos que você citou mesmo, o PSDB é outro também, né? O PSDB é um grande representante da social-democracia no Brasil, né? Os que ali permanecem também me parecem bem ainda associados a essa estrutura, né? A gente tem certos partidos no Brasil, o próprio PMDB, ou o MDB. O MDB tem uma posição muito firme no Brasil desde aquela época, né? São partidos mais tradicionais que de fato ainda apresentam uma certa fidelidade às suas estruturas. Agora, você tem uma série de partidos aí que daí que vem a nossa questão. Eles não podem ser nem considerados partidos, né? Ou seja, a existência partidária desse partido é quase como um problema democrático. A existência deles atrapalha a própria forma democrática. A existência deles é quase como se não houvessem partidos, se a gente defendesse a desfiliação partidária. Então, eu ouvi uma crítica a isso há um tempo atrás e eu achei muito interessante. Pela forma partidária que a gente tem hoje, liberar a candidatura sem partido não faria diferença. Porque ter ou não ter determinado partido é a mesma falta de transparência sobre a existência ou não ideológica daquela pessoa que está participando, né? Existem alguns partidos, por exemplo, você quer mais do que o PP, do que o Partido Progressista, que é um partido conservador? Como que o nome do partido é Partido Progressista, esse partido se declara conservador? Sabe, são coisas que a gente realmente tem que ver. Então, qual que é o objetivo do Partido Progressista? É te enganar? Mas com o Ricardo Barros à frente, você quer o quê? Aí que tá, eu não quis falar isso diretamente, né? Mas a Márcia completou. Olha, em qualquer assunto que a gente discutir essa questão do PP, é o Ricardo Barros, não tem jeito. E essa minha rusga é... ele é bonito para que as negas dele. Ele já foi bonito, agora ele já tá meio estragadinho, né? Agora já não tá mais na sua melhor forma. Graças a Deus todo mundo envelhece. Não é fácil não, gente, mas é mais ou menos isso. Mas bom, eu acho que essa é uma discussão importante, sim. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês a tela aqui. Deixa eu abrir nesse computador aqui. Vou abrir o artigo para a gente falar das competências exclusivas da Câmara dos Deputados. Eu acho mais fácil já colocar direto na lei aqui. Deixa eu ver, Constituição Federal. Eu compartilho a tela. Constituição Federal. A internet é uma maravilha. Esse negócio de internet, eu não sei vocês, mas eu acho que veio para ficar esse negócio de internet. Que veio de fato. Parece que a turma aí tá gostando desse negócio. Artigo 51 da Constituição Federal. Não, já pulei demais, tô no 70 já. Aqui. E é bem simples, porque é bem curta a competência privativa. Claro que a competência da Câmara dos Deputados vai ser legislar qualquer tipo de estrutura legislativa, né? A gente vai ver os tipos legislativos e vai estar em todas essas estruturas, sem distinção. Entretanto, meus caros, eu quero lembrá-los que eu estou falando aqui de competências exclusivas. Tanto lá no Congresso Nacional, que a gente já estudou, né? A união dos dois, tanto na Câmara quanto no Senado, a competência de legislar obviamente é comum, né? É o poder legislativo, né? Mas aqui eu estou falando especificamente de competência exclusiva, né? Ou seja, só a Câmara pode fazê-lo, né? Então aqui no artigo 51 a gente vai encontrar, compete privativamente à Câmara dos Deputados, né? Autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Exatamente. Aqui eu estou falando de instauração de processo. Estou falando de impeachment? Não necessariamente. Estou falando de qualquer instauração de processo. O presidente da República e os seus próximos, né, o vice e os ministros, eles só podem ser processados judicialmente se autorizados por 2/3
2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Então, o presidente da República cometeu um crime aí, distante da realidade isso, né? Nunca faria isso, mas para ser processado ele precisa da autorização da Câmara dos Deputados. E essa competência privativa. Por quê? Mas por que a Câmara? Me parece óbvio. A presidência da República, como eu já falei para vocês, é a estrutura majoritária. Ele é a representação dos Zeitgeist, é a representação do espírito do povo naquele tempo. Sendo assim, somente autorizaria essa persecução para evitar também isso. E aqui a gente tem uma função da própria tentativa de evitar perseguições políticas, né? Dos representantes do povo, dos representantes diretos do povo, decidirem sobre a validade ou não validade dessa instauração de processo contra o presidente da República, né? Então, é dependente do presidente da Câmara dos Deputados essa possibilidade de instauração de processo ao presidente, pro vice ou aos ministros de Estado. Fácil de entender isso, né? Mas também, por outro lado, aqui nesses dois a gente já vê que proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentada ao Congresso Nacional de 60 dias após a abertura de sessão legislativa. Sessão legislativa, pessoal, aqui a gente está falando de um ano, né? É que é o período de funcionamento fora as férias da Câmara, né? Do Congresso Nacional. Então a sessão legislativa se dá a cada ano. E o presidente da República tem que prestar contas ao Congresso Nacional todas início de sessão legislativa. E caso não o faça, é a Câmara dos Deputados que pode proceder à tomada de contas. Isso pode ser feito, por exemplo, por meio das comissões parlamentares, né? A gente tem várias comissões parlamentares, né? Você já deve ter ouvido falar da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Direitos Humanos, né? Várias comissões formadas por deputados, né, que podem proceder a essa tomada de contas da presidência da República, né? Porque a presidência da República ela deve transparência de seus atos financeiros e seus atos administrativos todos os anos. Nada poderá ser escondido. E claro que isso tem o acompanhamento do Tribunal de Contas da União, né, e todas essas estruturações. Mas a Câmara dos Deputados, ela pode fazer, às vezes, o presidente da República e ela mesmo tomar a frente dessa quase investigação, né, mas essa tomada de contas do presidente da República, ou seja, da administração pública federal, se 60 dias após cada sessão legislativa, essa estrutura não for implementada, não for observada. Também deve a Câmara dos Deputados elaborar seu regimento interno, ou seja, a autolegislatividade da Câmara dos Deputados, né? A autolegislatividade, suas formas, o que é esse regimento interno? Meus caros, esse regimento interno aqui vai ser, por exemplo, a ordem que o presidente vai poder colocar de urgência ou não urgência os projetos de lei, os debates, né? A forma como os debates serão dados, os dias que você vai ter debate expositivo, o dia que você vai ter debate defensivo, o dia que você vai ter apresentação de propostas, contra-propostas. Então, a forma de organização interna da própria Câmara dos Deputados, isso vai ser regido não por lei específica, mas poderá ser regido por eles mesmos, modificando-se como assim o desejarem, se não for contra os pressupostos constitucionais, né? É bem interessante essa questão, né? Essa questão é bem importante porque ela não é feita por lei, é feita por regimento. Então ela não tem uma perenidade. Ela pode ser modificada contumazmente. Lá no inciso 4º, a gente tem aqui, você vê que o inciso 4º anterior foi revogado, né, e foi refeito pela Emenda Constitucional 19 de 98, onde se dispõe que a Câmara dos Deputados vai dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação, extinção de cargos, empregos e funções de seu serviço, iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos por partes. A Câmara,
ela que vai criar sua organização específica. Ou seja, seus funcionários vão ser feitos a partir de concurso público, porém, de acordo com suas próprias estruturas, né? Tem concursos maravilhosos. Quem quiser passar em concurso, vai para Brasília. Tem concurso para tudo em Brasília. O pessoal de Brasília costuma falar que a única coisa que se funcionário de supermercado fosse de concurso público lá em Brasília, os caras estavam fazendo. Porque tudo basicamente é concurso público. Então você tem os mais pitorescos concursos abertos o tempo todo ali, né? Você tem concurso público só para o cara puxar a cadeira do deputado. Então é maravilhoso. Mas isso é criado por quê? É criado pela própria Câmara. A própria Câmara vai decidir. Aqui fala polícia. Por quê? Porque tem a polícia da Câmara. Tem uma polícia específica, como se fosse uma segurança privada. Uma polícia específica da Câmara, né? Extinguir e transformar, né, as funções, os empregos dentro da Câmara vai depender da Câmara dos Deputados. Que hora abre, que hora fecha, quantas pessoas entram, quantas pessoas saem, sua organização, seu funcionamento também vai ser observado pela própria Câmara. E daí o que vocês sempre vão ter uma estrutura polêmica aí, que é a ideia da iniciativa de remuneração, né? Todo ano vocês têm aí, vocês sempre acompanham a mídia, aquela polêmica que dá, que a Câmara dos Deputados reajustou seus salários para 48,7%, né? Então sempre tem aqueles valores exorbitantes. Bem, eles podem fazer isso? Podem. Existem limites? Existe limite dos parâmetros estabelecidos pela diretriz orçamentária. O dinheiro reservado, lembra, a gente já falou de diretrizes orçamentárias, tem um teto, né, do que pode ser gasto dentro daquela estrutura. Tem que respeitar esse limite, dentro desse limite pode fazer o que quiser. Daí vem você me falar que é aquela corrupção estrutural da sociedade, né? Se seu chefe chegasse hoje para você e falar reajuste o seu salário, você reajustaria em 50%. Claro que isso aqui é dinheiro público, tem todas as críticas específicas, né? Mas é aquela coisa, né? É o cara reajustando o seu próprio salário. A ideia é que não vai ser só pelo valor da inflação, né? Muito provavelmente. Mas é a própria Câmara que define os seus salários. E eleger membros do Conselho da República. O Conselho da República é uma ordem específica da legislação que vai ter ali como diretriz tempos de crise, né? Então vão poder determinar estado de sítio, estado de emergência. O Conselho da República vai estar sempre ligado a essas estruturas de exceção. A gente vai falar deles ainda mais para frente. Nesse sentido, o Conselho da República ele vai ser definido também pela Câmara dos Deputados, justamente por conta dessa forma do Conselho da República de apresentar-se como representante direto do povo. E aí, quais são as dúvidas de Vossas Excelências até este ponto? Sério, gente? Eu preparei pouca aula para hoje, então, porque para mim era só isso hoje. Achei que ia render mais. Tá bom, né? Tá bom por hoje. Só que a gente vê o Senado. O Senado é um pouquinho mais longo. O Senado eu faço questão daí. A semana que vem a gente vai até umas 11h30 para compensar. Então até o meio-dia só. Professor, horário de aula é horário de aula, professor. Eu tenho meu tempo todo cronometrado. Esse negócio de professor que entra na hora do recreio, também me mata. Eu não aguento um negócio desse. Eu estou com a minha vida assim, ó. Tudo tem que ser no seu devido tempo. Tem que separar. Então, olha, você prepara a aula semana que vem para até 11 horas, isso. Por favor. Porque o que a gente está precisando fazer ultimamente é considerar os quartos de hora, né? 9h55 a gente tem um compromisso. Não pode perder. Exatamente isso. Então aproveite esse momento, Márcio, que você vai ter aí uma folguinha aí de 40 minutos, né? E vai fazer uma reflexão preguiçosa, né? Não vai trabalhar, não. Sempre aproveite esses momentos para não fazer nada. São sempre os mais importantes. Se puder ser assim. Mas então, beleza. Professor, deixa eu só fazer uma observação. Eu sei que você também quer terminar, mas eu também quero. Voltando um pouco na questão de quantidade de partidos, se a gente considerar uma cidade como Maringá e a gente ter 13 candidatos,
É a maior, Como explicar esse perdão da fenômeno? palavra, putaria isso, né? Como explicar uma cidade que tem um pouco menos de 500 mil de habitantes, que não é pouco, mas ainda assim não é uma quantidade exorbitante. Existem 13 pontos de vista diferentes na cidade em como administrar objetivamente a cidade. Pior que não. É muito esquisito isso, de fato. E daí vem meu questionamento, isso daí é um questionamento interessante até para se pensar. O que leva para que a gente tenha 13 candidatos diferentes? Quais são as intenções dessas candidaturas para que todos... Não posso fazer, por exemplo, uma coligação de 6 desses candidatos em uma ideia só, das que são parecidas. Porque todos eles devem sair para candidatos. Quais são suas intenções quanto a isso? Né? Me parece esquisito, de fato. E essa eleição em Maringá Se vai ser... você parar para pensar, tem alguns candidatos que não faz sentido, de fato, eles estarem concorrendo entre si, considerando que, em outro momento, eles eram... Como que eu posso dizer? Não, eles Aliado. trabalharam juntos, né, Sim. digamos assim. Então, se a gente partir do princípio de ideias e ideologia, não faz sentido, de fato. Aí, então, eu divido os votos para tirar o voto de alguém que está com grande chance, ou melhor, aquela questão. O prefeito o atual, ele tem uma grande chance de ser reeleito, então a gente divide os votos dele, despolarizando, talvez. Uhum. Mas essa ideia é uma ideia burra, né? Não me parece muito inteligente também, não. Me parece uma ideia sacrificial, inclusive, né? Porque você pega as pessoas que saíram candidatas, estas foram todas secretárias de um mesmo... De mesmo administrador, né? Do mesmo administrador. Então, isso não faz sentido. Eu tô acompanhando, porque Aí a hora tem uma outra questão do superego, né? Só se for para isso também. Não sei se você está acompanhando, não gosto muito dessa rádio, mas a hora que eu tô indo para a faculdade de manhã, tirando na quinta-feira, eu acabo pegando ali na Rádio Jovem Pan o debate, a exposição dos candidatos. Eu não sei mais quem que eu estou ouvindo ali. Porque a impressão que eu tenho é que determinados candidatos que estão falando ali, sabe aquela coisa que a gente espera necessariamente do candidato, que ele esteja minimamente preparado para responder perguntas básicas? Parece que o cara só saiu de casa hoje e saiu para falar alguma coisa. Ou seja, parece que não teve preparação nenhuma. E qual que é isso? É porque o cara é burro? Não, realmente me parece que ele nem deveria estar ali. Ele nem seria a intenção ele estar aí, porque ele parou para se preparar nem nada. Ou seja, é muito estranho pensar em um cara que se dispõe a ser prefeito da cidade, que não chegou a estudar, não chegou a se preparar para uma entrevista. Parece que ele só está ali para estar, por algum motivo, para colocar volume. Né? Isso vem sendo, a gente está realmente com essa questão de colocar volume, porque quando você vê um candidato prometer um auxílio emergencial, outro candidato prometer a construção de um hospital no Zona Norte, então você fala assim, pera lá. Aí vem alguém e fala, não, porque eu vou construir, no meu primeiro ano, a outra perna do viaduto Perneta, como eles dizem. Sim. Quer dizer, o outro já tinha prometido isso, ficou 4 anos para conseguir fazer com que o projeto saísse, fosse autorizado. Aí alguém chega e fala, eu vou fazer, e promete a mesma coisa que alguém prometeu há 4 anos, que não conseguiu fazer nos 4 anos, que possivelmente agora realmente vai sair, porque a gente sabe que nada é desse jeito, nada é simplesmente, eu mando fazer e pronto, acabou. Então, não tem. Agora, se as pessoas vão por tipo de promessas desse tipo, assim, não faz sentido. Márcia, a gente está num momento histórico para a ciência política, porque a gente está numa das maiores pandemias da história. Né? E a biologia virológica, a epidemiologia dessa pandemia, como era de se esperar, é mais um instrumento político do que um instrumento de saúde pública, porque o instrumento de saúde pública mesmo não está sendo tão observado quanto o instrumento de validade política. Essa eleição, ela é uma eleição biopolítica. Essa é uma eleição que se aproveita de um instrumento imunológico, de um instrumento pandêmico,
para fazer sua estrutura política? A gente está na maior representação biopolítica das últimas décadas. Né? Talvez desde da Segunda Guerra a gente nunca esteve tão biopolítico quanto esse ano. E mais, a estrutura virológica ela é de preocupação municipal. Né? Sempre acaba sendo de preocupação municipal. Então, eu acho que é uma das maiores eleições e mais problemáticas eleições que a gente teve, sendo municipal, que geralmente é secundária. A eleição municipal desse ano é um dos instrumentos mais preocupantes do ponto de vista filosófico e da ciência política que a gente já viveu nos últimos tempos. Muito provavelmente. É uma eleição biopolítica, de fato. Nosso futuro está aí para isso, né? Fiquem todos tranquilos, tudo vai melhorar, né? A ideia do progressismo é essa, que tudo sempre melhora e as crises são vencidas. Então vocês fiquem tranquilos que é só acordar cedo, trabalhar muito, que um dia você vai ser milionário. Essa é a promessa. Então não esqueçam, né? Todos vocês aí, se trabalharem muito, depende de vocês, o coach me falou, né? Depende só de vocês. Tomara que todo mundo fique, professor, porque se minimamente se fala até em privatização de unidade básica de saúde, aí eu acho que acaba com qualquer possibilidade para um país como o Brasil, onde a grande maioria é pobre na acepção da palavra. Me faltou palavras agora, até porque esse assunto me deixa tão puto da vida, com perdão da palavra, mas enfim. Mas acho que é melhor a gente terminar a aula, melhor. porque senão a gente vai ficar 11h30. É melhor. Então, aí eu vou ficar brava de novo. Exatamente. Daí a Romy vai me jogar um sapato. Pessoal, então tchau, boa semana para vocês. A gente se vê semana que vem.